Para quem não me conhece, eu sou o pai da Júlia, do José e do Joaquim, que vai nascer em 20 dias. Doações de NAN, fraldas. Qualquer coisa que Deus tocar no seu coração, se vem no seu coração já é de Deus, né? E eu trouxe uma foto da minha família, não sei se já chegou aí, deve colocar. Bom, como vocês perceberam, eu me dei bem. A Júlia, nossa mais velha, tem 8 anos. José que está aqui comigo, está lá na escolinha, né? Eu estou discipulando ele é meu discípulo mor. É o que eu estou investindo mais de todo mundo que Deus tem me dado para discipular por aí. E José está aqui comigo, está lá na escolinha, vocês vão conhecer ele mais no final. E Janine, estamos casados há 12 anos e faltam 20 dias para o nosso terceiro filho nascer, Joaquim. O objetivo é montar uma ONG, a gente está indo devagarzinho de 1 a 1, né? Quem sabe a gente consegue a ajuda do governo, alguma coisa. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 39. Eu estou muito feliz porque o pastor me deu até meia-noite, eu estou... Ele falou, Tiago, não passa de meia-noite. Eu falei, pastor, pode deixar, eu vou 11h30, 11h40, eu estou entregando para oração. Hoje é domingo, gente, hein? A Bíblia diz assim em Gênesis 39, e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado de lá. Para quem não tem essa informação, eu vou lhe dar algumas informações preciosas. Por exemplo, José tinha 17 anos quando foi vendido para o Egito. Quantos anos? 17 anos. Quando você tem 17 anos, você já tem uma noção do que é a vida? Não? Não sabe que maconha pode ou não pode com 17 anos? Não tem noção, não tem ideia. Se jogar da ponte, eu vou morrer ou não vou morrer? Não sei, não tenho a mínima ideia. Com 17 anos, você tem noção do que é a vida? Pô, pelo amor de Deus, meu filho tem 4 anos e sabe que se ele cair daqui ele vai se machucar. Com 17 anos ele tem ideia do que é a vida. Com 17 anos você já viu muita coisa. Com 17 anos, ou você já sabe que teve uma infância traumática, abusiva, ou você sabe que teve uma infância que te deu respaldo de amor, que te deu experiências boas e criaram, assim, uma percepção de mundo positiva. Outros têm uma percepção de mundo negativa por causa da criação que tiveram. Até os 17 anos, você experimenta muita coisa. Até os 17 anos, você já viveu algumas coisas. 17 anos é uma vida. Ele não foi vendido ao Egito como criança, como jovem. Ele tinha 17 anos, ele já tinha algumas noções, ele já tinha aprendido algumas coisas. E a Bíblia diz no versículo 2: e o Senhor estava com José, e ele foi homem. E ele foi homem. Então aqui você tem que pensar um pouquinho nesse versículo. A gente lê muito a Bíblia sem meditar, sem questionar, e a gente acaba não entendendo. Ele estava sendo vendido nesse momento. Ele acabou de ser tirado do seu pai, vendido pelos seus próprios irmãos de sangue. Ele estava como escravo, e a vida de escravo você sabe que não é fácil. E a Bíblia diz que ele foi vendido para a casa de um homem chamado Potifar. O Senhor estava com ele e ele era homem próspero. Porque às vezes você olha para o teu redor e se parece uma prisão, você acha que não está prosperando. Mas Deus vê de uma ótica diferente, porque Deus trabalha com propósitos e não com propostas. Às vezes a proposta está ruim, mas o propósito está prevalecendo, então para Deus está bom. Então ele estava ali como escravo, entrando na casa de Potifar, mas a Bíblia diz que Deus estava com ele e ele era próspero. Segunda coisa interessante aqui, é que se você viu qualquer filme de escravidão, você sabe que os melhores escravos vão para as melhores casas. Ele já caiu numa casa boa, ele já caiu na casa de Potifar, que era oficial de Faraó. Por quê? Os escravos eram escolhidos pelos dentes que tinham, pelas capacidades, habilidades. Isso aqui é pintor, isso aqui sabe fazer tal coisa, tal, ou pela linhagem que tinha. José não foi ao Egito de qualquer forma. As pessoas sabiam de onde ele vinha, as pessoas viam que ele tinha um porte. A Bíblia diz que ele tinha porte formoso. Então os melhores já compraram ele. Ele já não caiu numa casa para limpar a fossa, ele caiu na casa de Potifar. Ele já caiu em outro lugar. Porque
quando Deus está contigo, até em período de escravidão, você está no melhor lugar que o escravo pode estar. E aí ele chega ali, na casa de Potifar, e continua o versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, ou seja, Potifar, que o Senhor, Deus, estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que ele tinha na casa e no campo. Reparem que a história dos pais geralmente se repete nos filhos. Talvez você tenha conhecido alguém que o vô morreu de cirrose, aí vai o filho, começa a beber, morre de cirrose, vai o neto, morre de cirrose. Uma maldição que vai acompanhando. Histórias que vão se repetindo. O vô é mulherengo, o pai é mulherengo, o filho é mulherengo, o neto vai passando. Você já conhece mais ou menos essa história? Se você reparar, muita coisa que aconteceu na vida de José é uma repetição da vida de Jacó. A primeira coisa é a revelação que eu vou te contar agora. Prepara para anotar. José era filho de Jacó. Notou? Anota, irmão. Que talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Jacó foi aquele que ficou trabalhando na casa de Labão. E esse mesmo versículo se repete. Labão falou: não sai daqui, porque tudo meu prospera, meus negócios prosperam, porque Deus te abençoa. A bênção que está em você prospera todo mundo que está à sua volta. A bênção que estava sobre José prosperava toda a casa de Potifar. Ou seja, quando Deus coloca os olhos em alguém, não é você que ganha, é todo mundo que anda contigo. Se Deus coloca os olhos sobre a tua vida e te dá uma graça, te dá um favor sobre as pessoas, já era. Deus não faz nada individual, Ele só trabalha com geração. Ele não chamou Felipe para pastorear 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Ele chamou Felipe para pastorear uma geração. Vocês são os primeiros filhos de uma geração. Deus trabalha com pactos geracionais. Então o lance dele não era só com Jacó, não era só com José. Tinha um plano de uma geração inteira, e vocês vão entender. Agora, quando você olha para a história de José, José aqui no próximo versículo vai ser tentado pela esposa de Faraó. Eu vou adiantar, não vou ler tudo, eu ia ler tudo, eu gosto de ler a Bíblia, mas vou adiantar aqui para vocês. Ele entra na casa de Potifar, começa a prosperar, tudo vai para a mão dele. Ele começa a ficar: meu Deus, tudo está na minha mão. Imagina, eu era escravo dias atrás sendo vendido, agora eu sou um mordomo de luxo, agora eu tenho tudo, tenho roupa de linho, tem cordão de ouro, está tudo funcionando. Aí vem a desgraçada da esposa. Desgraçada é desprovida de graça. Vem a desprovida de graça da esposa de Faraó. Põe os olhos nele, porque ele era bonito. Porque presta atenção, se tem uma coisa que você fica quando Deus está contigo, é bonito. Você fica bonito. Rapaz, você pode ver, o homem nunca teve uma mulher na vida que quis ficar com ele. Deus começa a usar, vem sem tentação. Você vê aí, ó. Aí o que aconteceu? Aí começa a vir todo mundo falando. Por quê? Porque quando Deus está contigo, começam a vir as setas de distração. Nunca vai vir uma tentação antes de uma distração. O inimigo primeiro vai mandar seta de distração para saber se você sabe se distrair. Se você sabe se distrair, ele começa a trabalhar na tentação. Porque o homem de Deus não cai, ele vai caindo. Eu estava no caminho agora de Los Angeles para Las Vegas, fazer um trabalho de evangelismo. E aí, bom, voltando aqui, eu fui pregar numa conferência em Las Vegas essa semana. E aí o pastor me mandou uma passagem para Los Angeles. Aí eu só me dei conta que eu teria que ir de carro de Los Angeles para Las Vegas quando eu já estava no aeroporto. Eu estava com um rapaz da minha equipe, alugamos o carro, né? E botamos no Waze, cansado, não sei quantas horas de viagem. Aí deu 4 horas e 50 de Los Angeles até Las Vegas. Era madrugada. Aí eu falei: vamos embora, molinho, vamos embora, isso aí. Eu vou para o Rio agora de carro, daqui eu prego aqui e vou para o Rio. Então eu falei: estou acostumado, vamos embora. E aí começamos. Pegou meia hora de estrada, a gente viu um Starbucks.
Aí, caramba, cafezinho, delícia, vamos parar, vamos. Aí, pum, para. Aí, para o Starbucks, toma, meia hora tomando cafezinho, caramba, que legal, estamos indo, né? Vamos voltar para a estrada? Vamos, pum. Passa uma hora, a gente passa por uma hamburgueria chamada In-N-Out. Só tem na Califórnia essa, né? Maravilhosa. Aí eu falei, aí o cara, vamos parar? Eu falei, pô, eu não estou com muita fome. Ele falou, cara, mas só tem na Califórnia. Eu falei, cara, então vamos parar, pô. Só tem aqui, cara, vamos embora, vamos parar, vamos. Não tá nem com fome, mas vamos comer esse troço, pô. A gente precisa postar uma foto que comeu esse troço. Só eu comi, ninguém comeu. Aí paramos, aí para no In-N-Out, você pede hambúrguer e vai. Um trajeto que era de 4 horas e 50 no Waze, que não falha. O Waze está quase igual a Deus, não falha, irmão. Aqui no Rio de Janeiro ele tem mandado pessoas, inclusive, para seus destinos finais. Ele trabalha como Deus e como Satanás, de vez em quando. Está fazendo trabalho duplo, Waze. Mas um trajeto de 4 horas e 50, nós demoramos quase 8 e tivemos que dormir no caminho, porque as distrações da estrada fizeram a gente chegar atrasado no destino. Então, às vezes as coisas vêm, não é nem para te derrubar ainda, é só para fazer você ir mais lento, ir se distraindo e ficando distraído para que o destino comece a atrasar. Para que você chegue fora da hora no destino, para que você tenha que ficar pelo caminho. A mulher de Potifar era um projeto de distração na vida de José. O que a gente vê, aí José resistiu, nossa que lindo, Deus estava com ele. A Bíblia não diz que tinha anjo do lado dele. A Bíblia não diz que Deus estava protegendo ele da tentação. A Bíblia só diz que Deus estava prosperando ele. Só isso que Deus estava fazendo, Deus estava prosperando José. Você sabe o que aconteceu aqui? É a frase que eu falei no início. De quem José era filho? De Jacó. Se você não sabe, esse é o básico da psicologia. Tudo que você entende sobre o mundo, você recebeu do seu pai. Pastor, eu não tive pai. Já te explico então o que aconteceu contigo. Pastor, eu tive problema sério de ausência, de abuso, de abandono. Eu sei como é que é. Minha esposa é fruto disso, eu conheço outras pessoas, eu sei como é. Mas só que para quem teve pai em casa, o que você entende de mundo vem do pai. Eu estou no altar hoje porque meu pai me deu esse destino. Meu pai falou, você pode ser o que quiser, mas você vai ser do altar. Você pode tentar ser advogado, você pode tentar ser empresário, como tentei e quebrei. Você pode fazer o que quiser, mas você nasceu para o altar. Porque quando você estava na barriga da tua mãe, eu falei, esse é do altar. O pai dá destino para os seus filhos. E nós repetimos o que vemos o nosso pai fazer. Sabe por que eu nunca discuti no trânsito da minha vida? Porque eu nunca vi meu pai fazendo isso. A pessoa passava, xingava, meu pai, Deus te abençoe, irmão. Hoje eu não mando um Deus te abençoe porque os mundos mudaram. A pessoa passa por mim, buzina, eu abaixo e falo, eu mando, irmão, fuzilo ele na língua estranha. O irmão fala, que isso, rapaz? Tá me xingando? Eu falei, não, rapaz, tá te abençoando, pô. Mas como é que eu vou xingar em língua estranha? Não tem como, é só bênção. Ou seja, o pai, principalmente a figura paterna, ele cria uma impressão de mundo no filho. Eu gosto de trazer meu filho para me ver pregar, para que ele saiba que o melhor lugar para estar é no altar. Essa é a responsabilidade do pai, é colocar os limites, saber o que pode e o que não pode, qual é o melhor caminho. O filho não se preocupa muito com o que você fala, ele se preocupa com o que você faz. Ele aprende não com o que você está mandando, mas com o que você está fazendo. De quem José era filho? A gente vê José vencendo, a gente vê José vencendo as tentações, a gente vê José sentando no governo, e a gente acha que foi um passe de mágica, que Deus tinha um propósito tremendo, eterno. A gente esquece que ele era filho de Jacó. Jacó, o homem que lutou com o anjo e venceu. Ele era filho de um homem que lutou com Deus e prevaleceu. Ele era filho de um homem que trabalhou 14 anos por amor da mãe dele. Como é que ele ia se deitar com a mulher de Potifar se o pai dele trabalhou 14 anos por amor de uma mulher? Ele falou, não, isso não é um modelo que eu tenho. Onde é que está na Bíblia
que Deus faz uma aliança, um pacto com José para abençoá-lo. Onde é que está na Bíblia que José faz alguma coisa que agrada a Deus e Deus o abençoa? Você não vai encontrar isso. Deus só estava abençoando José por amor à aliança que tinha com seu pai Jacó. Pastor, mas o meu pai não tinha uma aliança com Deus. O pai de Abraão também não tinha, começou a partir dele. Se teu pai não tinha, vai começar com você. Não importa quem foi seu pai, mas quem é o pai do seu filho. Não importa quem foi seu pai, mas quem é o pai do seu filho. Quem é você? Não importa. Porque o plano de Deus era alimentar uma geração. E ele começou isso 3 gerações antes de Abraão. Abraão não fez milagre, Abraão não pregou, Abraão não levantou morto, fez nada disso. Ele só prosperou e passou isso para Isaac. Obedeceu a Deus, escutou a voz de Deus, passou para Isaac. Só foi um bom pai. Aí Isaac pegou, entendeu, meu pai escutou a Deus, meu pai foi obediente, eu sou o filho da promessa. Ele pegou, passou isso para os seus filhos. Jacó pegou isso e começou a ensinar a José, não com o que falava, mas com o que fazia. Gênesis 33 diz que Jacó resolve estar em paz, entrar em aliança com Esaú, seu irmão, que há anos estavam brigados. Um queria matar o outro, Esaú estava atrás de Jacó. Jacó resolve colocar as pazes, fazer uma aliança de paz. Ele resolve se reconciliar com Esaú. A Bíblia diz assim em Gênesis 33, não vamos ler por causa do tempo, que Jacó estava com tanto medo, porque Esaú veio com 400 homens, que ele separou a família. Fica um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Porque se ele vier para matar a gente, olha o medo que ele estava no dia da reconciliação. Um grupo começa a fugir. E ele separou presentes, separou dinheiro para dar para Esaú, porque a Bíblia diz que os presentes aplacam o coração. Uma irmã veio aqui e já me deu um presente. Está ali, alguém roubou já meu presente? Não, está ali. Devagar aí, varão. Ou seja, dificilmente você esquece de quem te deu um presente. O presente aplaca o coração, está na Bíblia. Ele preparou presentes para Esaú. O que Jacó não sabia é que quando você se predispõe a entrar numa aliança de paz com alguém, Deus também já está trabalhando no coração da pessoa. A Bíblia diz que Esaú veio, abraçou, eles começaram a chorar e começaram a pedir perdão um para o outro. Aí a Bíblia diz assim, e José estava perto deles. A tua Bíblia. Aí José é pequenininho, o José que seria governador do Egito, está ali olhando aquilo. E os irmãos não se falavam há anos. Um irmão queria matar o outro, um vendeu o outro, um fez problema para o outro, um roubou a bênção do outro e agora estão chorando pedindo perdão. Anos depois, vem 11 irmãos diante de José que o traíram, que o venderam, que o jogaram na escravidão. E ele fala assim, eu sou José. Os irmãos falam, com certeza, ele vai nos matar. A Bíblia diz que eles ficaram atemorizados, porque sabiam o que tinham feito. E José falou, não, vem cá. Tirou a roupa faraônica. Eles se assustaram e falaram assim, não fiquem com medo, porque não foram vocês que me venderam para o Egito. Deus é que me enviou adiante de vós para que hoje eu fosse o sustento da terra. O padrão mental, o que ele tinha visto, não aplaude não, o que ele tinha visto o pai dele fazer anos atrás com Esaú, ele repetiu no comportamento no futuro. Não importa quem foi seu pai, mas quem é o pai do seu filho. Porque o que Deus vai fazer nas gerações tem a ver com o que você está passando para o seu filho hoje. Como é que você trata a sua esposa? Ele está vendo, ele vai aprender isso e vai tratar as mulheres igual. Como é que você lida com Deus? Como é que você lida com a igreja? Como você serve as pessoas? Ele está vendo isso, ele não está vendo o que você está falando. Ele só está vendo o que você está fazendo. As crianças aprendem comportamento e não voz. E Deus estava preocupado com a próxima geração, sabe por quê? Porque se José caísse aqui com a mulher de Potifar, uma geração ia morrer de fome anos depois. Se Jacó falhasse em educar José, uma geração ia morrer de fome. Porque Deus está preservando o teu ministério, Deus está te levantando, porque você e a tua descendência vai alimentar uma geração inteira. Você não vai cair, você não vai ficar no meio do caminho, porque o que Deus está te dando é para alimentar todo mundo. E é por isso que o maior trabalho do inimigo é tirar o pai de casa. Porque se ele tirar o pai de casa, acaba a referência de tudo, de limites, de tudo. Está me acompanhando aqui o Maicon, um amigo de infância, que hoje é policial militar. E ele é bem vibrador do choque, entra na favela, não sei o quê. E ele veio me mostrar um documentário que ele está fazendo, que inclusive eu vou colocar no clube de inteligência, o nosso clube. Vou fazer um documentário chamado Paternidade.
Ele entra com a câmera, com a GoPro, aborda o bandido, em vez de matar, que é o que todo mundo quer fazer, ele prende o cara e começa a entrevistar. Você mora onde? Eu moro aqui na favela tal. Você mora com quem? Moro com a minha mãe. Cadê o teu pai? 100% das entrevistas, os traficantes respondem: não sei, não conheço, está preso, não me registrou. A intenção do inimigo é só tirar o pai de casa, para que a próxima geração morra de fome. Para que cabe a provisão, a proteção e o destino profético da criança e da geração que vem. Se você vê, botar no dedo, quem é o filho de pastor famoso que fez um trabalho maior do que o pai? Difícil encontrar, porque a gente está morrendo na gente mesmo, a gente não está preparando a próxima geração. Pastor Felipe pregou hoje aqui no primeiro culto, que teve a igreja de Atos que começou e a igreja de Atos que foi para fora. Nós somos a geração que estamos vindo para fora, mas a gente também está vindo de uma geração que trabalhou tanto dentro que está difícil ir para fora agora. E quando você não tem pai natural, Deus, Ele é tão misericordioso que Ele vai colocar pessoas no teu caminho para te ensinar o que um pai natural te ensinaria. Vai botar mentores, pastores. É por isso que o inimigo tenta corromper os pastores, para justamente ferir a imagem de pai. Fala assim: pô, meu pai me abandonou e agora esse pastor fez isso comigo. Aí pronto. Olha como é que a estratégia é minuciosa. Mas José era filho de Jacó, um dos grandes empreendedores. As pessoas não entendem como é que com 30 anos ele estava administrando o Egito. Ele era filho de Jacó, que prosperava com 3 ovelhas, fazia virar 300. Jacó, o grande empreendedor. Agora é o seguinte: Jacó era conhecido como traiçoeiro, como dava jeitinho. Jacó era conhecido como enganador. José não era conhecido como isso não, porque os erros do pai não precisam passar para os filhos. Os erros que eu cometi na vida, meu filho jamais vai repetir. O que eu estou passando para ele são palavras proféticas, são bênçãos, são ensinamentos. É isso que eu estou passando para ele. Quando eles vão dormir, eu boto a mão na cabeça deles e eu profetizo que você vai ser um homem de Deus. Você vai casar com uma mulher de Deus. Você vai ser um homem que vai inspirar uma geração. Eu profetizo sobre a vida deles o que talvez eu não pude receber. Você vai mais longe que o papai, você vai mais rápido que o papai. Chegou um momento que você precisa decidir quem é o pai do seu filho, porque ele está vendo você hoje, e a geração está dependendo da sua decisão, de como você está levando a vida com Deus e para Deus, para saber o que eles vão comer. As pessoas não sabem. Eu lembro que uma vez Deus me falou, os vídeos da internet, muita gente já me parou: olha, eu te acompanho na internet, eu aviso teus vídeos. Isso foi uma orientação que Deus me deu para você. As pessoas estão sem comida, comece a alimentar as pessoas. Eu falei: Jesus, pai, mas eu tenho viajado, eu tenho pregado nas igrejas. Não. Comece a alimentar milhões de pessoas. Eu estou pregando hoje aqui para 2.000, não sei, 3.000. Mas quando esse vídeo subir na internet, 10 milhões vão ver. 10 milhões de pessoas vão parar para pensar o seguinte: caramba, eu tenho sido um bom pai para o meu filho? O que eu recebi do meu pai foi bom o suficiente para eu pegar e melhorar, ou foi tão ruim que eu tenho que pedir para Deus ter misericórdia e começar a partir de mim, como começou a partir de Abraão? O que Terá fez ou deixou de fazer lá em Ur dos Caldeus não passou para Abraão, não. Ele deixou lá em Ur dos Caldeus e foi para a terra prometida, que vai começar a bênção de mim. Muitos de vocês vão ser os patriarcas, ou seja, vai começar de você para a sua descendência. Outros de vocês estão continuando a bênção que vieram dos seus pais, como no meu caso. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, tenho muito a agradecer aos meus pais e aos meus avós, porque passaram algumas coisas para mim e hoje eu posso passar para os meus filhos. Eu sei de uma coisa: uma geração prepara a outra geração. José não sentou no governo por acaso, ele foi preparado até os 17 anos, sem saber, sem o pai e sem ele saber. Muitos de vocês vão governar e não têm a mínima ideia que falta pouco. Você imagina se José na prisão falasse: agora basta, tá bom de sofrimento, tá bom de injustiça, eu não fiz nada, meus irmãos venderam, Deus disse que está comigo, mas aí vem a mulher endemoniada que quer dar em cima de mim, eu resisto por causa de Deus, que a Bíblia diz. Eu faria isso contra o Senhor. Ele não falou contra Potifar, nem pensou em Potifar, ele pensou em Deus, porque quem teme a Deus não faz por causa de uma pessoa, não faz por causa dele. Eu faria isso contra Deus, eu pecaria dessa forma? Não. Agora eu estou na prisão. Ele poderia ter desistido ali, mas existem coisas que você nunca vai saber, porque só Deus sabe de tudo. É por isso que a Bíblia diz: espera com paciência no Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Ele já viu o teu futuro. Por isso que a Bíblia diz: calma, confia nele.
O que José não sabia é que realmente ele não merecia estar naquela prisão. O que José não sabia é que realmente ele não fez nada para estar naquela prisão. Mas o que ele também não sabia é que o homem que o apresentaria a Faraó estava naquela prisão. Então ele tinha que estar no lugar de quem ia soprar o nome dele diante dos reis. Tem lugar que você não quer estar. Eu não mereço estar nesse emprego. Meu currículo é melhor. Eu não mereço estar nesse bairro. Eu não mereço estar nesse lugar. Você não merece, você não fez nada para merecer. Mas quem vai soprar teu nome nos palácios está ali. Então Deus, por enquanto, está te mantendo ali. Se você tentar entender o mundo só com a tua mente, irmão, você vai sempre ficar para trás. Se você tentar ver com a mente de Deus, já era. Aí você vai muito longe. Aí nada te para. Aí nada te impede. Aí nada vai ser obstáculo, nada vai ser difícil para você. E a Bíblia diz que José senta no trono aos 30 anos de idade. Com quantos anos? 30. A Bíblia diz que ele morre com 110. Ele foi vendido aos 17. 13 anos de processo. E depois, 80 anos de governo. Tem gente que faz o contrário. Sofre 80 anos para aproveitar 10, 12 anos da vida. Mas quem serve a Deus, quem sabe o que está fazendo com seus filhos, quem aprendeu com a geração que passou, passa por um processo rápido para governar por muitos anos. É o que vai acontecer na tua vida, eu profetizo. O teu processo vai ser rápido para você governar por muitos anos. Assim que não importa quem foi seu pai, sim que tipo de pai você vai ser, que tipo de marido você está sendo, que tipo de homem de Deus, de mulher de Deus você é. Não importa o que passou, coloca os teus olhos agora no futuro, porque o que passou não dá para mudar. Agora o futuro você pode construir com as tuas decisões. O teu futuro não é construído com as orações de domingo, é com as decisões de segunda-feira. Aqui você ora, ri, sapateia, chora, cai no poder, mas amanhã que você vai decidir como é que vai ser a tua semana. É na tua rotina, é no teu dia a dia. Que você vai, o que teu pai te ensinou ou não, é o reflexo do teu dia a dia. Autobiografia de Martin Luther King. Quem já leu, parabéns. Quem não leu, corra para ler. Então são 730 páginas, você vai ler rápido. Logo no início tem uma carta que ele manda para o pai dele. É uma das palavras que mais... Eu escuto muito Martin Luther King, mas uma das coisas que mais ficou na minha cabeça foi essa carta. Ele escreve, ele está com 18 anos, ele foi estudar teologia em Boston, ele escreve para o pai dele pela primeira vez, ele fala: pai, eu estou aqui estudando, está tudo bem, estou me alimentando, estou entendendo as aulas, e eu não faço nada aqui que eu não faria na sua frente. Porque ele tinha 18 anos, mais ou menos a idade que José foi vendido. Quando você já tem um modelo de paternidade, ninguém te convence do contrário. Você pode botar a droga que for na minha frente, que eu não vou nem cheirar, nem fumar, nem fazer nada. Por quê? Porque eu já tenho um modelo paternal. Meu pai me ensinou coisas que na adolescência me ofereceram. Eu falei: não, nunca me interessei por essas coisas. Porque eu tinha um modelo do que podia, que não podia, do que dava certo, do que não dava certo. Eu estava vendo a série Netflix El Chapo, o maior traficante do México. Você vê que ele entrou no tráfico do pai. O pai menosprezou ele, o pai pegava o dinheiro que ele saía para trabalhar quando ele era jovenzinho, o pai gastava com a prostituta e com álcool, com a bebida, e o traficante dava oportunidade para ele. Então ele viu o seguinte: olha, o caminho para eu crescer na vida não é seguir meu pai, é seguir o traficante. Então quando ele teve que matar, roubar, fazer o que for, ele fez naturalmente, porque foi um modelo, padrão que ele recebeu de infância. A visão de mundo dele nasceu ali. É por isso que a Bíblia diz: não julguem uns aos outros, você não sabe de onde a pessoa veio. Você não sabe como foi o passado dela. Você foi criado com o papai e com a mamãe. Ele foi molestado aos 5 anos de idade. Como é que você vai julgar? Você tem a mente que ele tem, passou pelo que ele passou, tem um trauma que ele carrega? Não, né? Então vamos só orar. Julgar nunca deu certo. Nunca deu certo. Eu vou encerrar aqui agora. José então resiste à mulher de Potifar, é jogado na prisão. E a partir do versículo 29 diz assim,
20, a partir do versículo 20. E o senhor de José, que era Potifar, o tomou, o entregou à prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim ele esteve ali na casa de cárcere, ou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Aonde que ele estava? Na cadeia. Qual foi o sonho que José teve quando era pequeno? Que ele ia governar, que os feixes iam se prostrar diante dele. Ele não esperou o trono do Egito para manifestar o propósito pelo qual ele nasceu. Quando ele estava na casa de Potifar, todo o governo veio para a mão dele. Quando ele foi para a prisão, não importava o ambiente que Deus mandava, ele manifestava o propósito e governava. Então a gente, eu vou esperar o dia que Deus vai me levantar, que Deus vai me honrar, que eu ainda estou nessa opressão. Deus nunca vai te levantar, sabe por quê? E quando ele te deu o propósito, ele já te levantou. Ou você manifesta ou não manifesta. Aí, dentro da prisão, José podia estar revoltadinho, que droga, como... Graças a Deus aqui não tem isso, mas em São Paulo tem gente que murmura o dia todo porque não está no lugar que queria. Ai, que droga essa prisão, estou com esses presidiários, estou com esses bandidos, não fiz nada para estar aqui. Deus que disse que estava comigo, e não sei o que, meu pai que nunca me procurou, e meus irmãos que fizeram o que fizeram. Ele não estava cheio de ódio, sabe o que ele estava fazendo? Conexões, amizades. Ele estava montando uma rede de relacionamento na cadeia. Porque as pessoas que você se conecta determinam para onde você vai. Sabe o que ele estava fazendo na cadeia? Aconselhando, instruindo e interpretando sonhos, porque ele tinha sabedoria. 2 poderes que ele manifestou na cadeia: sabedoria e networking, conexão. Preso, fazendo isso. Sabe o que é networking, o que é conexão? Não é, eu tenho teu celular, você tem o meu, agora a gente está conectado. Você me segue no Face, eu também te sigo, a gente está junto. Me apresentaram o pastor fulano, ele é meu amigo agora. Isso não é conexão, não. Conexão é quando, é o que aconteceu com Jonatas e Davi. Jonatas olhou para Davi e a alma se conectou. E ele teve coragem de enganar o seu próprio pai, o rei de Israel, para poder fazer Davi fugir da morte. Conexão é quando você não tem medo de fazer o que tem que fazer, para que a tua conexão saia na frente. Conexão é quando você está diante de poderosos e só tem aqueles 30 segundos para falar. Em vez de falar de você, você fala do outro. Isso é uma networking de verdade. Aí o copeiro Mó está diante de Faraó. Tem aqueles poucos segundos que um servo, que um escravo pode ficar diante de um rei. E ele fala o seguinte: desculpa me intrometer, tem um homem lá na prisão que pode resolver teu problema. Quem está citando o seu nome diante dos reis? Que tipo de amizade, de network você tem feito? Nessa estrutura que você está, nessa prisão que você acha que está, nessa fase de vida que você acha que está. Tem. Então a networking, o relacionamento que ele fez, colocou ele na sala de Faraó. Mas o que ia resolver não era network, era a sabedoria. E quando ele entra, a Bíblia diz: e Deus estava com José, vírgula, e pôs graça em José aos olhos de Faraó. Existem muitos poderes que você conquista, como a sabedoria, como a network. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, chamado O Maior Poder do Mundo. Vai ser fantástico esse livro. Existem 7 poderes que você vai ter que conquistar no mundo. Você vai pagar um preço com o tempo, que é a moeda mais valiosa que você tem. Você vai entender isso no livro. Deus deu 110 anos no banco de José. E ele gastou esses 110 anos para administrar os poderes e conquistar o maior do mundo. Ele usou 2 ali na prisão, o poder da sabedoria e o poder da conexão. É um dos 7, esses 2 estão dentro. Quando ele chega diante de Faraó, acontece um poder que não tem a ver com você. Todos você tem que comprar, investindo tempo. Mas tem um que é o maior do mundo, que não tem a ver com você, não tem a ver com o que você investe, não tem a ver com a tua capacidade. É quando Deus simplesmente coloca um favor sobre a tua vida. Coloca uma graça em você. Você entra num lugar... A Bíblia diz que Faraó olhou e falou assim: quem melhor do que você para administrar todo o Egito? Estava falando para um homem que estava vestido de presidiário, fedendo a presidiário, acabou de sair do cárcere, entrou na sala e falou: quem é melhor do que você? Quem aqui no Egito, onde tinha sábios, onde tinha cientistas, onde tinha tudo isso, filósofos, quem melhor do que você, presidiário, para governar todo o Egito? Eu te digo uma coisa, toma esse anel aqui, ó. Toma aqui. Somente no
trono eu vou ser maior do que você. Ninguém levanta ou abaixa a mão no Egito sem a tua permissão. Porque quem resolve problema difícil recebe governo. Enquanto você está fugindo de problema, José estava resolvendo. Por isso que o trono chegou rápido para ele. Tem gente que está cheio de problema, não sabe que é um treinamento, que é um processo de Deus. Vem na igreja pedir para Deus livrar do treinamento que Deus mandou. Campanha não sei o que, eu vou porque eu estou cheio de coisa. Mas minha irmã, para enfrentar problema, foi feito para você matar no mesmo dia. Se deixar para outro dia, vira gigante. José resolveu o problema, recebeu o governo. E quando ele recebeu o governo, ele podia se vingar dos irmãos, mas manifestou que aprendeu com seu pai. Não, meu pai perdoou Esaú, eu também perdoo vocês. E começou a alimentar uma geração. E a Bíblia diz que toda a terra teve fome. E toda a terra vinha ao Egito. E José os alimentava. Toda a estratégia do inimigo era que uma geração morresse de fome por um erro de uma geração, por um erro de José, de Jacó, de alguém. Eu profetizo que você vai alimentar essa geração, teus filhos vão alimentar, e vocês não vão errar no caminho, não vão se distrair no caminho, mas vão chegar no destino, no propósito que Deus determinou para a vida de vocês. Eu declaro que não importa quem foi o teu pai, o que importa é que pai você vai ser para o teu filho, porque está começando por você o que Deus vai fazer em Niterói, e o que Deus vai fazer no Rio de Janeiro e no Brasil. Se você crê nisso, fica de pé que eu vou profetizar sobre a tua vida.